Eu quero começar com vocês essa noite em 1 Samuel, capítulo 17. E eu quero falar com você sobre o poder que há numa instrução. O poder de uma instrução. Certo? Então Mateus não, perdão. Falei de Mateus na palavra do semeador, ficou aqui na cabeça. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, você vai comigo. Deixa eu te dizer o versículo aqui. No versículo 13. Aliás, vamos para o 17, para a gente ganhar tempo aqui. Estou com Mateus na cabeça, ó, gente, misericórdia. Porque eu falei tanto de Mateus 13 ultimamente, nas últimas semanas. 1 Samuel 17. Todo mundo achou? Diga amém. Está aí na tela. Eu vou lendo aqui, você vai acompanhando. Diz assim o texto: E Jessé disse a Davi, seu filho: Peço-te que leves aos teus irmãos uma arroba de trigo torrado e estes 10 pães. Vai depressa ao acampamento ter com teus irmãos. O 18. Estes 10 pedaços de queijo oferece-os ao comandante da unidade deles. Indagarás sobre a saúde dos teus irmãos e trarás deles alguma garantia de que estão passando bem. Olha o 19. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Dê um pulinho aí, você que está aí na mídia, rapidinho, vai para Gênesis 37. Gênesis 37. Versículo 13. Gênesis 37, 13. Então Israel perguntou a José: Não apacentam os teus irmãos nossos rebanhos em Siquém? Vem, vou enviar-te a eles. E ele prontamente respondeu: Eis-me aqui. O próximo. E prosseguiu Jacó: Vai então ver como estão seus irmãos e os rebanhos, e traze-me notícias. Ele o enviou quando estava no vale de Hebrom, mas José se perdeu quando estava próximo de Siquém. Próximo. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e o indagou: Que procuras? Ele respondeu: Procuro os meus irmãos. Indica-me, por favor, onde costumam apacentar os rebanhos. Então o homem informou-lhe: Eles levantaram o acampamento daqui. Eu os ouvi dizer: Vamos para Dotã. Assim José partiu à procura de seus irmãos e os encontrou em Dotã. O que é que tem esses dois textos que nós lemos em comum? O que nós lemos em 1 Samuel 17, do rei Davi, ainda sem o reinado, sem a coroa, ouvindo um pedido do seu pai para ir até o acampamento, levar pão e levar queijo, perguntar sobre os irmãos, perguntar sobre como estava o rei, trazer notícias. O que é que tem de comum entre esse texto e esse outro que nós acabamos de ler, de Gênesis 37, onde José, ele recebe também do pai uma orientação, dizendo: vai ver os teus irmãos, procura saber como estão, vai lá e traz notícia para mim, traz de volta a notícia. E José se perde, e um homem aparece, e eu creio em meu coração que aquele homem que apareceu ali era uma teofania, a manifestação do próprio Cristo no Antigo Testamento, porque esse homem não sabe de onde ele veio, nem para onde ele estava indo. De repente, como num passe de mágica, ele aparece no deserto. Parece o desenho do Aladim, que a pessoa esfrega a lâmpada e saiu, né? Então aquele homem aparece do nada no deserto, porque vê José perdido, e ele dá uma direção a José. O que é que tem de comum entre esses dois textos? Os dois textos estão contidos com instruções. E há um grande poder
você receber uma instrução, e uma instrução correta da parte de Deus. Tudo que eu e você precisamos é de uma instrução. Quantos aqui têm a sensação de que sua vida já poderia estar em um outro nível e ainda não está? Quantos têm o desejo de ir para o próximo nível? Sabe que Deus tem mais para você e que você até enxerga esse próximo nível, mas você ainda não está lá. O que você precisa é de uma instrução. Amém? O problema é que a instrução, muitas vezes ela vem embrulhada em algo que nós não gostamos. E nós vamos ver aqui nessa noite. Mas esses dois textos trazem esse exemplo de instruções. Se Davi não recebeu de Jessé, seu pai, uma opinião, Davi recebeu uma instrução. José não recebeu de seu pai Jacó uma opinião, ele recebeu uma instrução. Vai lá, faz isso e volta. O que é uma instrução? Uma instrução é um passo a passo de alguém que já sabe como fazer, já sabe que vai ter aquele resultado, e aí ele vai e escreve. Aqui está repleto de instruções, de passo a passo, de Deus para a minha vida e para a sua vida. Toda instrução, ela é assim. Alguém gosta de comer bolo aqui, não? Bolo com café. Então você vai fazer um bolo, e quem nunca fez vai ter que seguir uma receita. Essa receita ela é o quê? Uma instrução, um passo a passo que você segue e você atinge o resultado que você quer, porque você seguiu aquele passo a passo. Quem escreveu a receita? Alguém que já testou e viu que errou, e viu que falhou, e viu que o bolo solou, e ele falou: não é por aqui, eu tenho que fazer dessa forma. E ele criou a receita, e aí você segue ela e tem o resultado que você quer. Esse é o poder de você absorver uma instrução divina e colocá-la em prática na sua vida. Tudo que eu e você precisamos é de uma instrução nessa noite para levar a gente ao próximo nível que Deus tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Quando Jessé fala aquilo com Davi, Davi obedece. E ao obedecer a instrução sem saber, ele está colocando os seus passos rumo ao seu destino profético. Porque dali ele encontrou com Golias. E vocês conhecem o resto da história. José, ao obedecer a instrução do pai, ele se perdeu no deserto, mas ele achava que estava somente indo atrás dos irmãos. José estava alinhando os passos sem perceber com o seu destino profético. Porque daquele deserto ali, ele não voltou mais para a tenda de Jacó. A instrução de Deus, para mim e para você, tem o poder de tirar a gente dessa zona de conforto, de incomodar a gente e de colocar os nossos passos alinhados ao próximo nível, dentro do destino que Deus tem para cada um de nós. Vira para o seu irmão e diga assim: Deus tem um destino profético para a sua vida. Agora diga para ele assim: você sabe qual é a instrução para ir para o próximo nível? Vamos dar uma olhadinha em um texto de Provérbios. Provérbios 13, versículo 8. Agora, só para contrastar o que eu estou falando, você vai abrir aí em Provérbios 13, versículo 8. Veja que resultado terrível acontece na vida de uma pessoa que, ao invés de seguir uma instrução correta, ela simplesmente ouve uma opinião. Alguém já disse que opinião todo mundo dá. Até o Facebook dá opinião, né? Tem tanto tempo que eu entrei no Facebook, gente, que eu nem sei ainda se ainda existe isso. Mas não é se não existe Facebook não, que eu sei que existe. Se existe isso que eu vou falar agora, né?
Existia uma pesquisazinha no Facebook que rolava aí talvez há 1 ano e meio atrás, 2 anos, onde você respondia determinadas perguntas e o Facebook dizia qual era o teu ministério. Quem viu essa pesquisa no Facebook? Algumas pessoas. Olha que absurdo, você depender de uma rede social para revelar qual é o teu chamado. Mas até isso o Facebook quer fazer, se você deixar. Isso não é instrução, isso é só uma opinião. E opinião todo mundo pode dar. Agora, o contraste que eu ia fazer aqui antes de entrar em Provérbios é o seguinte. Em Crônicas, deixa eu te dizer aqui o texto exato. 2 Crônicas 10:10. 2 Crônicas 10:10 fala de Roboão, filho de Salomão, que recebeu uma palavra do povo sofrido de Israel e disse: teu pai Salomão botou uma carga muito pesada em cima de nós. Nós não estamos aguentando esse nível de peso, de trabalho. Você agora que é o rei, alivia um pouquinho essa carga e tira esse peso de nós. Aí o que é que Roboão fez? Ouviu os conselheiros do pai, que tinham uma instrução sábia para ele, mas também ouviu os seus amigos, que não tinham instrução, os jovens. Eles tinham somente uma opinião. E ele preferiu dar ouvidos à opinião e não à instrução. E o resultado é que a partir daí, o reino de Israel se divide. Olha que coisa terrível. Aqueles amigos dele que era jovem disseram assim: que nada, aliviar a carga nada. Diga a esse povo o seguinte: vocês estão achando que a carga do meu pai foi pesada? Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Eu vou aumentar mais ainda a carga de vocês. E com essa opinião, que não foi a instrução correta, ele perdeu. A nação de Israel se dividiu e ficou o reino de Judá e ficou o reino de Israel. E aí vocês sabem que precisou o carpinteiro de Nazaré passar por Samaria centenas de anos depois para juntar samaritanos e judeus, que começou nessa divisão aí, né? Então é extremamente importante para que a gente vá para o próximo nível que Deus tem para nós, que a gente entenda e absorva qual é a instrução correta, o que Deus quer nos ensinar. Esse texto de Provérbios 13:8, eu parei nele 2 anos atrás, lendo nessa versão. Coloca aquela versão aí, Abel, da Bíblia King James. E quando eu li esse texto, eu fiquei sem entendê-lo. E orando ao Senhor, chegou depois a clareza. Olha o que diz o texto aí. Vamos ler juntos, igreja? Leia aí para mim. O resgate da vida de um homem são suas riquezas, mas o pobre não ouve a repreensão. O que é que tem a ver resgate da vida de um homem com riquezas, com o pobre não ouvir a repreensão? Parece que há uma contradição aí, né? Parece que são assuntos que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu quero te dizer que tem muito a ver. E quando eu li a primeira vez eu não entendi, até que o Senhor me fez perceber o seguinte: numa situação de sequestro, o que é que resgata um homem diante dos sequestradores e do seu cativeiro? As suas riquezas, as suas posses, não é? Quem lembra de anos atrás aqui em Feira, quando teve um sequestro da filha de um empresário famoso? Não vou falar o nome dele aqui não, mas um empresário bem famoso, que tem um prédio parado há não sei quantos anos lá na Getúlio Vargas. Quem é esperto já pegou o nome aí. Quando foi sequestrada a filha dele, ele tinha dinheiro para pagar o resgate. E foi um desespero naquela época. Então toda vez que há uma situação de sequestro, o que paga o resgate é a riqueza que você tem. E aí a Bíblia diz: o resgate da vida de um homem são as suas riquezas. Mas o que é que tem a ver, pastor? A outra parte: mas o pobre não ouve a repreensão.
tem a ver que o Senhor, na sua sabedoria, através de Salomão aqui, está fazendo um comparativo. Da mesma forma que a riqueza de um homem é a moeda de troca para livrar ele do cativeiro de um sequestro, ouvir a repreensão é a moeda de troca para tirar você do cativeiro da pobreza. Quem entendeu aqui isso? Amém? Vou repetir. Da mesma forma que o dinheiro de um homem rico liberta um filho dele de um sequestro, o Senhor está dizendo: se você quer sair da mentalidade da pobreza e sair desse cativeiro de pobreza, se você ouvir a instrução, se você ouvir a repreensão, essa é a moeda que te tira, essa é a moeda que paga o resgate. Você entendeu isso aí, amém? Fala para o teu irmão assim: você precisa ouvir a instrução. Olha só, mas eu estou falando instrução, mas ali fala repreensão, né? Então, a Bíblia nunca erra, tudo é intencional na palavra de Deus. Não há por acaso, não há equívocos. A palavra de Deus, ela é pura, ela é perfeita e ela nos ensina. Então, ali diz repreensão. E eu quero que você fique bem atento, que eu fui atrás de entender direito o que era isso, essa repreensão. Porque a palavra repreensão, o repreender, que a gente usa muito, né? Está repreendido, né? Em nome de Jesus, a gente fala, né? Direto. Mas a palavra repreensão, ela é composta de umas duas palavras aí. Ela tem um prefixo, ré, e tem o resto. E vem do latim, que seria repreendere, a palavra. O que é que significa isso, gente? Significa que, eu estou quebrando a palavra aqui para você entender o mistério. Significa que o ré significa voltar para trás. E o prendere significa puxar, segurar. Mas essa palavra prendere, que junto com ré vira repreensão, repreender, essa palavra também significa subir agarrado a algo. Então eu vou dar para você um novo sentido aqui dessa palavra repreender, que foi o que Deus trouxe ao meu coração. A palavra repreender, olhando essa origem dela, Michele, significa puxar para trás antes de subir. Puxar para trás antes de subir. Você está entendendo que quando Deus te repreende, o que Ele está fazendo com você é te puxar para trás para você subir mais rápido? Você está entendendo que a palavra de Deus, quando vem para você como instrução, através do pastor, através da pastora, através de um líder de célula, através do culto, todas as vezes que a palavra de Deus te confronta e te repreende em algo, entenda que isso é um puxão para trás para você ganhar algo que você ainda não tem, e esse impulso te levar para o próximo nível, amém? Você está entendendo isso nessa noite? Glória a Deus! Você vai ficar mais feliz agora quando alguém lhe repreender, amém? Você não vai ficar tão triste, porque você já está começando a entender, como eu entendi, que repreender é alguém me puxar para trás, mas para me levar para um nível maior, para cima. E por isso a Bíblia diz até em Provérbios que o Senhor, Ele corrige ao filho que ama. Ele corrige ao filho que ama. Então quando a gente olha esse texto, e o texto diz que da mesma forma que o dinheiro de um homem rico paga o resgate, livra a vida dele de um sequestro, para eu sair de um cativeiro, de uma mentalidade de pobreza, e entrar numa mentalidade de abundância, como a palavra de Deus ensina, eu tenho que pagar uma moeda. Qual é o meu resgate? Dar ouvido à repreensão. O problema é que a repreensão nos incomoda, é ou não é verdade? O problema é que a repreensão futuca a gente. O problema é que a repreensão puxa a gente da zona de conforto. O problema é que a repreensão, ela nos incomoda. Ela faz com que a gente fique inquieto. Mas existe um presente dentro da repreensão, Léo. Imagina um presente que você ganha e aparentemente ele não é tão bonito. Mas quando você abre a embalagem e olha o que tem dentro, tem algo maravilhoso. Você já ganhou algo assim, não?
Aparentemente a embalagem não é bonita, mas quando você abre, dentro tem algo muito bom. O que é que tem escondido em toda a repreensão que vem da parte de Deus? Instrução. A instrução está escondida dentro da repreensão. Ela está embalada, ela está envolvida, ela está revestida. Então, quando vem a instrução, quando vem a repreensão para você, dentro dela tem que ter uma instrução da parte de Deus. E essa instrução é o que eu e você precisamos para sair do nível onde estamos e chegar no próximo nível que Deus quer. Amém? Então, se alguém vier te repreender e não te der uma instrução junto com a repreensão, isso não é repreensão. Isso é só uma opinião. Isso muito pode ser até uma bronca. Pode ser até alguém reclamando. De nada adianta um pai ou uma mãe gritarem com um filho que fez algo errado, se não instruírem como é o certo. Vocês estão entendendo? E Deus vai gritar com você e vai brigar com você porque você está fazendo errado sem te instruir da maneira certa? É claro que não. Deus não age assim. Então Ele vai trazer uma repreensão, mas logo após a repreensão, ela é aquele elemento que estava faltando. Porque se eu te puxo para trás e te solto para ir novamente, se eu não te dou algo novo, você continua no mesmo nível. Você está entendendo? Se eu quero que você vá para cima e eu te puxo para trás, eu tenho que te dar algo diferente. E esse algo diferente aqui é o que vai te impulsionar para você ganhar as alturas. A instrução escondida na repreensão de Deus, na sua palavra, é o poder que eu e você precisamos para romper e subir mais alto. Amém? Quem estava lá na Fraga Maia quando o apóstolo Milton pregou, uns 15 dias atrás, ele falou sobre oração. E ele disse que às vezes as coisas na nossa vida não estão fluindo. Algumas coisas estão amarradas, estão presas. E aí ele disse que muitas vezes não é o nível natural, mas é o espiritual que está prendendo. E você só vai vencer isso com a oração. Diga para o seu irmão assim: você precisa orar mais. Mas eu coloco aqui para vocês mais um item, acrescento mais um item, com toda a humildade, em nome de Jesus. É necessário juntar à oração uma instrução que você recebe da parte de Deus. Já que esse texto está falando aqui sobre pobreza e riqueza, mentalidade ou pobreza não é falta de dinheiro no bolso. Pobreza é mentalidade. Amém, gente? Pobreza não é falta de dinheiro no bolso. Pobreza é mentalidade. Pega um homem, uma mulher que tem uma mentalidade de abundância, de riqueza, e tire tudo dele e deixe ele lá no matagal da 324 indo para Salvador, como veio ao mundo. Daqui a um ano ele está rico novamente, porque ele tem uma mentalidade de riqueza. Mas pega uma pessoa que tem a mentalidade da pobreza, coloca R$1 milhão na mão dela. Depois de um ano ela está como? Pobre? Ela está mais que pobre, ela está miserável. Porque ela vai gastar R$1 milhão todinho e ainda vai fazer outras dívidas além do 1 milhão. Você está entendendo a diferença da mentalidade de riqueza e a mentalidade de pobreza? Então, o que eu estou falando aqui se aplica a qualquer área das nossas vidas. Se você aplicar isso para a área financeira, você vai entender que você precisa de uma instrução de Deus, de ouvir algo que você não está ouvindo ainda, uma repreensão que você ainda não está dando ouvido, porque quando ela chega você repele, porque te incomoda, porque te tira da tua tranquilidade. Então, se você der ouvido à repreensão, você vai descobrir a instrução que está lá dentro, e aí você vai pagar o resgate. Show pobreza, show mentalidade de pobreza. Paguei o resgate aqui ouvindo a instrução. Agora eu estou livre em Cristo Jesus. Esse é o poder que tem uma instrução para transformar a minha vida e a sua vida. Coloca aí o versículo 17 aí, Abel. Do mesmo capítulo 13, ou perdão, 18, né? Olha aí o que é que diz, ó. Pobreza e vergonha virão àquele que rejeita
a instrução, mas o que considera a repreensão será honrado. Amém, irmãos? Olha que coisa forte. Você está entendendo a importância de você dar ouvido? Muitas vezes quando o pastor chega, te chama, vem aqui. Aí você vem aqui na igreja conversar e o pastor te dá uma corrigida em algumas coisas. Você tem esse coração? Você tem esse coração para chegar para o teu pastor, pastora, e dizer assim, pode me corrigir? Pode me repreender? Porque na repreensão tem a chave que te leva para um nível diferente. Você precisa, não importa a sua idade, se você é jovem, se você é casado, se você já é da terceira idade, não importa. A repreensão, ela ajuda a mudar a nossa mentalidade. Amém? E aí, a instrução leva você a viver a honra. Pobreza e vergonha virão sobre aquele que rejeita a instrução. Pastor, nessa área financeira aí, qual é uma instrução que eu não estou ouvindo ainda? Talvez você não está ouvindo ainda a instrução simples e clara de ser fiel em dízimos e ofertas. É uma instrução da palavra de Deus, sim ou não? Vou até falar que o pastor não pediu para eu falar nada disso não, viu? Porque senão o pessoal pensa, né? Ah, o pastor pediu para pregar sobre isso. Não. É Deus que vai falando conosco. Em questão financeira, uma instrução de Deus é ser fiel em dízimos e ofertas. Então a pessoa é empresário e a pessoa pensa assim, não, eu vou ser fiel ao Senhor dando uma oferta mensal todo mês. Mas você não é fiel no dando o seu dízimo do que realmente a empresa está faturando. A Bíblia diz o quê? Ser fiel sobre o pouco e sobre o muito eu te colocarei. Ah, pastor, mas é difícil. Olha a repreensão aí. Deus tem mais e muito mais para dar ao seu povo. Deus nunca fica devendo nada a ninguém. Agora, a repreensão é como aquele bisturi que incomoda, que arranha. É como a experiência de Ezequiel e de João no Apocalipse. Ezequiel come um livrinho e Ezequiel sente o doce e depois o amargo. João, no capítulo 10 de Apocalipse, come também um livrinho dado pelo anjo e sente em sua boca o doce e no ventre fica amargo. Isso significa o que, gente? Que o momento da promessa que você recebe de Deus, que você vai para o próximo nível, que você vai avançar, que Deus vai cumprir o propósito dele na sua vida, isso é a alegria que traz a palavra recebida, é o mel. Mas na hora que a palavra começa a te confrontar para você mudar o teu comportamento e ajustar as coisas que precisam ser ajustadas para viver o propósito, aí você começa a sentir o amargo. E aí você quer dar o seu jeitinho e ir fugindo. Então entenda que o Senhor quer fazer com você é te puxar para trás. Parece que você está regredindo, parece que você está andando para trás e não para frente, parece que a vida não avança, mas Deus está querendo te puxar para trás, para te dar aqui a instrução que é necessária, vai ser o impulsionador para você subir, puxar para trás antes de subir, amém? Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Vamos orar? Uma palavra curta e direta, né? Vamos orar nessa noite? Vamos orar por isso? Vamos orar para que Deus nos dê instrução, para que o Senhor abra a nossa mente, para que eu possa entender, sim, Deus, qual é a clareza do que o Senhor tem para me dizer, para me ensinar. Aí a palavra do apóstolo Milton, ora, porque na oração vai vir essa instrução sobre a sua vida. Pobreza e vergonha virão àquele que rejeita a instrução, mas o que considera a repreensão será honrado. Tiago 1:21, coloca aí na tela para mim, por favor. Carta do apóstolo Tiago, versículo 1, capítulo 1, versículo 21. Para a gente orar.
Ó igreja, ó o que é que diz esse texto. Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Essa expressão, recebei humildemente a palavra em vós implantada, ela significa alguém que não faz resistência à palavra. Ela significa alguém que não fica resistindo ao que Deus quer fazer. E todo aquele que resiste, que fica resistindo à repressão de Deus, não vai receber o tesouro escondido dentro dela, que é a instrução. E é aquilo que você precisa para ir para o próximo nível na sua vida financeira, para ir para o próximo nível na sua vida espiritual, para ir para o próximo nível na sua vida emocional, para ir para o próximo nível na sua profissão, para ir para o próximo nível no seu ministério. Tudo o que você precisa é de uma instrução de Deus, e o Espírito Santo está aqui para fazer isso na sua vida, em nome de Jesus, amém?